7h18, o governo avalia alternativas para conter o ritmo de crescimento de gastos obrigatórios e manter de pé o arcabouço fiscal. Para a gente falar um pouquinho sobre a proposta em discussão, recebemos no Jornal da Manhã a economista Ariane Benedito. Ariane, bom dia, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Bom dia, Rafael, bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade. Ariane, nós temos ouvido com insistência um relato, inclusive de ministros de Estado, como da ministra Simone Tebet na semana passada, mas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também, dizendo que o presidente Lula está mal impressionado com a quantidade de subsídios dados pelo Estado a alguns segmentos da economia, cerca de 6% do PIB. Isso, de fato, merece uma revisão, é motivo de preocupação e é possível fazer o reajuste, pelo menos boa parte dele, a partir de uma análise mais precisa desses subsídios, para não começar a arrancar o pouco que algumas pessoas têm, como benefício de prestação continuada, auxílio-doença, embora isso precise também permanentemente de um pente fino para evitar a fraude? Pode sim, Rafael, ele deve acontecer, na verdade, né? Esse problema é um problema muito antigo que a gente tem, né? Na verdade, o fiscal brasileiro que hoje em dia a gente se fala, né? Com mais informações à população, mas isso é um problema muito antigo, histórico, por isso que ele é muito difícil de ser resolvido, né? São anos de problemática, principalmente nas questões dos gastos, e que também não será uma medida rápida para a gente ver o efeito nas contas públicas, tá? Essa é a grande questão. O governo hoje tem um desafio de criar uma contrapartida para a questão da desoneração da folha de pagamento de municípios e 17 setores da economia. Isso precisa de um remédio rápido, né? E fica a dúvida qual seria a tomada de decisão para a resolução desse problema específico que eles precisam resolver ainda este ano. Informações advindo ali do Ministério da Fazenda, né, disse que até essa semana seriam apresentadas algumas opções, como a própria ministra do Planejamento disse na semana passada, que seria um cardápio de opções ao presidente, que ele poderia optar a solução para as medidas de curto, médio e longo prazo, né? O que a gente tem até o momento, quando se trata de gastos, contenção de gastos, a gente sabe que essas medidas, por ser delicadas e as tratativas muito complexas, surgiriam um efeito de médio a longo prazo e não resolveria essa questão que a gente tem agora para resolver, né? Então, fica ali uma expectativa muito grande para esta semana do que será apresentado e se essas tratativas realmente vão vir a ser colocadas e aprovadas até agosto, que é o limite que eles teriam para essa tratativa, para não incorrer em infringir nenhuma norma, né, ou lei que está dentro do arcabouço fiscal. Agora, Ariane, bom dia. O que seria possível ser feito em curto prazo para resolver esse problema da compensação, da desoneração da folha de pagamentos, como você citou? Pelo que já veio à imprensa como possíveis medidas a serem apresentadas pelo governo para tentar adequar o arcabouço fiscal, você citou muito bem algumas, a gente está falando de medidas que têm como objetivo um ajuste a partir do ano que vem. Mas para a compensação da folha de pagamentos, que é uma exigência da Justiça, do STF e da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que seria possível ser feito? Bom dia, Lívia. A única forma que os especialistas, em conjunto, acreditam que a arrecadação é mais rápida, né? Só que essa arrecadação ela já está, digamos assim, apertada. Tributar novamente ou discutir agora mais uma medida de arrecadação não seria eficiente, também não daria tempo. Tá? Então, alguma medida que poderia ser feita no curto prazo é muito difícil de visualizar. Talvez uma troca de contrapartes de arrecadação ou de algumas despesas que estão vinculadas, ou seja, uma tratativa mais administrativa das contas públicas para dar espaço para ganhar tempo nesse momento para uma medida definitiva. Essa seria a única solução de curto prazo e que daria espaço
para discussões mais extensas e que daria tempo dessa tratativa de uma resolução assim, firmada para a questão da desoneração da folha de pagamento. Tá? É difícil porque as questões tratadas no arcabouço fiscal também têm os limites ali dado, né, a lei de diretrizes orçamentárias já aprovada, por isso que essa tratativa fica para o ano que vem, porque eles têm agora que colocar na aprovação de 2025. Né? Então, por isso, a grande surpresa para nós do que vai vir, o que pode ser vindo, porque é difícil quando a gente olha hoje o que a gente tem disponíveis de peças orçamentárias para tratar essa questão do fiscal e fica só a possibilidade da arrecadação. E como a gente viu até aqui, né, a única forma que foi de forma dentro da lei que pode ser feita é as taxações, tá? Só que a gente já não tem mais espaço para fazer qualquer tipo de colocação de arrecadação via impostos, né? O governo esticou o máximo que eles podiam. Agora precisa das reformas estruturais. E essas reformas estruturais, e que também já foi feita uma parte delas dentro da reforma tributária, e que seriam as mais rápidas de ser aprovadas, sobrou as parcelas mais complexas de ser tratadas, que essas sim são estruturais. E quando a gente fala de estruturação, né, de qualquer forma ou modalidade econômica, elas demoram, né, dá tempo, não só para a tratativa e aprovação, mas para surtir o efeito necessário que a gente vai ver só para anos à frente, né? Ou seja, não resolveria o nível de déficit que a gente tem e essa inércia deficitária do orçamento público para os próximos anos. Mas acredito que, como especialistas de mercado, a gente também já espera que seja só resolvida ou colocada uma tratativa final ali para essas questões de fim de inércia deficitária, de fato, para os anos subsequentes. 2024, acredito que já não dê mais tempo de fazer qualquer questão mais profunda em relação à reforma ou pontos estruturais para a questão do fiscal brasileiro. A Amanda Klein quer fazer uma pergunta para você também, Ariane. Amanda, bom dia. Bom dia Colombo, bom dia a todos, bom dia Ariane. Ariane, como o mercado viu e como você viu em particular a decisão na semana passada do Banco Central, uma decisão unânime de interromper o ciclo de queda dos juros, né, da taxa básica Selic e também os ataques do presidente Lula ao Banco Central, como isso muda o cenário daqui para frente? Essa decisão por si só será capaz de recuperar a credibilidade do Banco Central? Você ainda acha que outras medidas precisam acontecer? Bom dia, Amanda. A questão da imagem do Banco Central, que foi o assunto depois da medida anterior, tirando ali a magnitude de juros que era esperado pelo mercado e essa divisão, o mercado ansiou pela unanimidade, conforme veio no comunicado. Essa semana a gente tem ata que traz um documento mais robusto, que traz todo o detalhamento necessário que a gente precisa para continuar as projeções, para esperar. E o fim do ciclo de cortes até o momento, sem colocar nenhuma direção para frente, dá realmente esse sentido de retomada de credibilidade do Banco Central. Mostra que é um Banco Central comprometido, né, não só olhando o momento, né, os dados recentes, como foi até mesmo exposto no comunicado. A gente ainda segue um ciclo deflacionário para a inflação, uma desaceleração gradual, que é a leitura do cenário que a gente já entrou o ano, né, colocando isso na mesa, que a inflação brasileira tem condições, mesmo com os eventos recentes que a gente teve de choques na economia, ainda deve continuar, mas que a gente já precisa trabalhar com a possibilidade de uma inflação mais próximo da banda superior da meta, que foi o que o mercado fez de ajustar para 2024, até dentro ali do Boletim Focus, essa inflação acima do que o projetado inicial. Por conta disso, é necessário que o Banco Central faça esse aperto agora, mas olhando para o horizonte relevante, que é o período que a gente tem que observar, percebe-se que o Banco Central alerta mais pela desancoragem das expectativas, que é essa expectativa dada pelo mercado, o custo, né, de operação da nossa economia para a continuidade de crescimento do país, que tudo isso vai impactar não somente propriamente os juros, né, a expectativa dada a perda de confiança, de credibilidade
por parte das comunicações um pouco distorcidas por conta do governo, dado o assunto fiscal também em evidência, causou-se um ambiente em que o Banco Central precisou ser mais contracionista, apertar um pouco mais, visando até mesmo que final do ano a gente tenha a troca, né, a mudança do presidente da instituição, e que o que a gente fala aqui dentro da economia, né, o termo que o Banco Central ele não pode flertar com a desancoragem, porque senão a parcela na qual ele consegue segurar de inflação, teríamos um problema maior lá na frente, dentro do horizonte relevante. Então foi necessário que ele fizesse, o mercado já esperava esse aperto de juros nesse momento, agora no curto prazo, visando mais a desancoragem do que propriamente a leitura da inflação real que a gente está tendo, que é essa continuidade. E também já era esperado que a medição da inflação viria um pouco mais acima das expectativas, que foi o que aconteceu também, mas que ela deve se dissipar ao longo dos próximos meses, ainda com seu período sazonal, e que ela impactaria menos do que a questão da outra parcela da inflação, na qual o Banco Central não tem controle sobre ela. Beraldo. Bom dia a todos. Ariane, a gente vê um governo sem projeto, incapaz de reconhecer a sua responsabilidade em relação ao gasto público, e com isso vai se criando um abismo entre o Brasil e o resto do mundo, o mundo desenvolvido que está aí evoluindo. Se a gente olha para a China, e os Estados Unidos tem inflação alta, mas tem pleno emprego, juros ao consumidor em patamares bastante razoáveis, tal coisa que a gente não vê no Brasil. Olhando para um próximo governo, na sua opinião, quais são as prioridades? O que é efetivamente necessário para que o Brasil tenha minimamente uma chance de recuperar o tempo perdido e se tornar de novo uma economia competitiva? Bom dia, Geraldo. Eu acho que a única forma da gente ter uma economia competitiva, da gente mudar um pouco e realmente virar o que a gente tanto sonha de ser o país do futuro, porque até aqui a gente está sendo o país do passado. Voltando a utilizar mecanismos já usados por governos anteriores, que a gente sabe que não é efetivo. Né, que você fica popular dado as medidas e o discurso que parece ser bonito e que vai ao longo dos anos que esse governo tem de tomada de decisão ou estagnando, né, ou até mesmo tirando a possibilidade de um avanço econômico brasileiro. Né? Se a gente estender o histórico, durante 10 anos o Brasil cresce na média 2%, um país emergente que deveria crescer muito mais, como você bem citou, a China, e aí fica sempre a pergunta por que a China cresce sim, que o Brasil não cresce, sendo que a gente praticamente abastece a China, né? Exatamente por esse terreno mais acidentado economicamente que o Brasil tem, por repetição de erros, vamos colocar assim, ou de medidas que não houve até agora um governo corajoso de fazer. A gente ainda tem esperança que o governo atual, como a discussão inicial aqui sobre o fiscal, se realmente eles vão colocar na mesa o que foi listado, né, como contenção de gastos, os gastos que precisam ser discutidos efetivamente, que são medidas impopulares. Se realmente fizer, esse governo ele praticamente nem vai ver essa efetividade, mas seria um histórico, né, colocar ou aprovar qualquer medida como essa e a gente começar a colher esses frutos nos próximos governos. E o próximo governo ele precisa dar continuidade no que foi colocado, se for feito realmente essas medidas necessárias, né? Nunca foi tentado ser um pouco popular para que seja feito medidas estruturais que a população consiga sentir na prática essa mudança, em vez da gente só falar de crescimento, mas falar de desenvolvimento, e que a gente possa sentir de fato desenvolvimento. Isso vai levar muito tempo, mas é possível fazer e precisa de um governo corajoso que que tome as medidas necessárias. Ariane Benedito, muito obrigado pela entrevista, boa semana, até a próxima. Para vocês também, muito obrigada.